Boa noite a todos. Boa noite. É sempre uma honra aqui, né? Sempre uma felicidade estar aqui às sextas-feiras e principalmente, né, nesse outubro que foi programado já no início do ano, né? Esse outubro dedicado ao Departamento de Infância e de Evangelização, Infância e Juventude, e que fomos muito felizes, né, na escolha do tema central. Fomos muito felizes, deu uma presunção, né? Fomos muito bem intuídos e acatamos a intuição, né, entendemos a intuição de escolher um tema central para dizer sobre família. E a relação, né, da família com as pessoas, com tudo que nos cerca. E foi muito interessante quando a gente se reuniu ali para definir quais seriam os temas, como a gente dividiria uns cinco sextas-feiras que tem em outubro, né? Definimos e, assim, claro, tivemos uma troca, mas sem perceber, todos os temas têm uma linha sequencial e estavam completamente conectados. Então, hoje, dando a sequência do que a Eric e a Gi já apontaram nas palestras passadas, hoje eu vou falar sobre a família espiritual. Então, deixa aqui eu projetar. E vai tirar o som também. Estão todos vendo a apresentação? Sim, André. Obrigado. E antes disso, puxar um pouco da sardinha para que vocês acompanhem as nossas redes sociais do Caritas, curtam o nosso Instagram, o nosso canal no YouTube, onde estão todas as palestras desde o início da pandemia, e inclusive as palestras, para quem não assistiu, da Érica e da Gi, na semana passada e na retrasada, que tem muito a ver com esse tema. Então, vamos falar aqui sobre a família espiritual. Se existe, né? O que se existe? Então, nós, explicando por que nós escolhemos aqui para o departamento de juventude, que é o qual, né, a classe com a qual eu cuido, nós viemos trabalhando desde o ano passado, iniciamos o ano passado falando sobre as figuras do espiritismo, então falamos sobre todos os grandes expoentes do espiritismo, e iniciamos aí o trabalho com o livro, que é super famoso, né? Se eu só falar aqui, fala mais de 2 milhões, mas já passou, são 2 milhões e meio de exemplares vendidos, tanto quanto, junto com o Nosso Lar, é o livro espírita mais vendido, né, mais famoso. Então, nós iniciamos aí trabalhando com o livro o Violeta na Janela, com os adolescentes. Nós falamos sobre plano espiritual, colônias, relação com o desencarne, vivência e cotidiano no plano espiritual e casos de que a Patrícia encontra as pessoas relatam, né, de como desencarnaram, a relação delas com o plano espiritual, que é muito interessante, porque a gente tem a visão da Patrícia, que foi uma passagem tranquila, um acolhimento interessante, e aí ela tem o contraponto de algumas pessoas na qual ela vai narrando. Isso é muito similar ao que acontece também com o André Luiz na série aí de vivência no mundo espiritual, que começou com o Nosso Lar. Então, Violeta na Janela é o livro que a gente escolheu para até no segundo semestre do ano passado e no primeiro semestre do ano passado para trabalhar com os jovens. E aí, então, neste momento, não vou deixar agora os jovens falar, né? Vou deixar a Lívia, então, falar como que é a relação
da vida, né, da Patrícia no plano espiritual e o que foi aprendido neste primeiro momento. Ui. Então, quando desencarnamos, a nossa alma vai para o mundo espiritual. E o que acontece lá, né, nas coisas? De acordo com o livro do Violetas na Janela, a experiência lá de Patrícia, ela viu familiares, pessoas que ela conhecia na vida, enquanto estava ainda encarnada, passou um bom tempo lá dormindo, enquanto os familiares dela ainda estavam sofrendo, assim, com sua desencarnação repentina, e ela foi tentando se adaptar à nova situação em que estava, né, do plano espiritual. Dormir. Quanto mais evoluído tiver, tipo, o seu espírito, mais, assim, menos vai precisar de repouso, dormir, assim, e vai poder ficar mais ativo e não vai precisar tanto de dormir. Alimentação, higiene pessoal são iguais quando estava encarnado. Nas colônias tudo é feito para que o desencarnado tenha a sensação de ainda estar morando na Terra enquanto estiver assim no início ainda, enquanto ainda não estiver entrando no momento de transição assim. Coisa à base de fruta assim, porque ainda não são capazes de retirar a energia do fluido cósmico universal para sustentar o perispírito e tudo mais. Aqui a gente trabalha para acumular bens e dinheiro e tudo mais, e lá é só, tipo, o que é necessário. Assim que o desencarnado se sente disposto, ele é convidado a participar dos estudos e da prestação de serviços. Porque lá todo mundo trabalha para seu aprimoramento moral e espiritual. Cada um dedica o seu tempo para o trabalho, para o estudo, para o lazer, e de forma a aproveitar a estadia no plano espiritual para programar suas reencarnações futuras, para já ir planejando como vai seguir sua vida, né? Às vezes, o próprio trabalho, assim mesmo, prepara o espírito para as funções que ele vai ter quando voltar, assim, a reencarnar. Não vai ter, que pode ter. É uma possibilidade. Por exemplo, se no plano espiritual você auxilia, assim, os médicos do plano espiritual, quando você reencarnar, você pode ter chance de você fazer medicina, que você acha, tipo, que você tenha mais habilidades em coisas assim, porque já aprimorou do seu espírito e tudo mais. A vida lá no plano espiritual tem concertos, tem palestras e um monte de coisa, assim, até encontram amigos que foram desencarnados e familiares e conseguem, tipo, fazer um monte de coisa por lá, né? Legal. É bem interessante, assim. Muito obrigado, Lívia, que mesmo gravando, porque ficaram com vergonha de apresentar, mas conseguiram gravar o vídeo aqui. Então, muito obrigado pela participação da Lívia nesse momento. E o que é interessante de observar no livro, e é o que a Lívia fala agora no final, é justamente como que a Patrícia foi acolhida pelos amigos no plano espiritual.
e que fez para ela uma enorme diferença. Seja dos amigos que fez enquanto espírita que era, né, na condição de trabalhando ali para a doutrina espírita, trabalhando em atividades que isso lhe rendeu amizades mesmo sem ela saber, ou seja, de familiares que já tinham desencarnados, como a avó dela. Então, será que isso tem alguma relevância? Então, será que só esses amigos, esses familiares de encarnados que estão lá do outro lado e não e eventualmente não reencarnaram, é que vão nos auxiliar? Será que o nosso laço de família é tão somente aquele sanguíneo? Vamos ver o que fala o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele fala: os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto, sim, os destrói. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçadas pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. A encarnação apenas momentaneamente os separa, porquanto, ao regressarem à erraticidade, novamente se reúnem como amigos que voltam de uma viagem. Ora, deixa eu tirar aqui. Então a gente já começa a perceber aqui que existe uma outra ligação além dos laços de família, mas também que os laços de família não se destroem com a reencarnação. Então nós vemos que o fato de um espírito estar nessa encarnação e partir para o plano espiritual não destrói esse laço, essa relação que criou-se neste momento aqui de vida. Então, um parente, um familiar que desencarna, que está no plano espiritual neste momento, mantém conosco uma relação de afeto e uma relação íntima, inclusive de afinidade. Mas será que é só isso? E o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, ele destaca que algumas das vezes nós encarnamos de uma família por uma questão de simpatia. Então, nessas relações criadas em encarnações anteriores, nós criamos laços e vínculos que nos tornam simpáticos a essas pessoas. E por essa razão, numa nova vivência, numa nova encarnação, nós podemos voltar a viver essa família, talvez com uma outra configuração, talvez com uma outra situação, mas podemos ter a chance de retornar por afinidade para esta mesma família. Mas também há circunstâncias, situações, por isso que é impossível determinar uma regra geral para isso, de situações de que espíritos completamente estranhos ou antipáticos à nossa afinidade virem a compor a nossa família terrena e as nossas relações novas e relações familiares como uma situação de provação ou de expiação. Por isso, é muito importante agora o questionamento que foi feito, né, aos jovens, se a família encarnada pode ajudar ou atrapalhar o desencarnado. Né? A situação de que o desencarnado está no plano espiritual agora e a família que ficou aqui na Terra. Nós já vimos que a família que está no plano espiritual ajudou muito a Patrícia naquele momento. Acolheu, a avó dela acolheu, os familiares que tinham desencarnado a acolheram. Mas e agora? E a família que fica aqui na Terra? Será que tem algum impacto no que fica lá? A gente costuma pensar assim, puxa, né? Essa pessoa está com alguma obsessão, essa pessoa tem
alguma questão espiritual em volta, ou esse familiar que, que está lá no plano espiritual, ou esta pessoa que está desencarnada, está influenciando o encarnado. Mas será que é uma via de mão única? Ou será que nós aqui, enquanto estamos encarnados, também não podemos prejudicar, inclusive, ou ajudar quem está no plano espiritual? E aí eu fiz essa pergunta para o Davi. Vamos ver o que ele responde. Olá a todos, meu nome é Davi Berg e hoje eu vou estar falando sobre um assunto que é como os pais encarnados podem atrapalhar ou ajudar o espírito desencarnado. Bom, depende muito para que isso aconteça, para que os pais consigam atrapalhar ou ajudar o espírito. Mas eu vou citar alguns exemplos aqui. No filme Nosso Lar, o protagonista, ele, depois de muito estudo, muita evolução, muito aprendizado, muita aprendizagem, né? Ele aprende bastante, estuda bastante, e chega um momento no filme que ele está pronto para poder visitar a família dele, que ele tanto quer visitar. Obviamente, quem não quer visitar a família quando morrer, né? Então, ele finalmente é liberado, né? Para poder ir para a Terra visitar a família dele. E, bom, a família dele é a esposa dele, os filhos dele, né? Então, nesse momento que ele vai ver a esposa e os filhos, ele acaba vendo uma pessoa lá que ele não conhece. Então, e no filme, nós conseguimos perceber que a mulher dele tá com outro homem, né? Traição. Não é traição, eu não sei se é traição porque ele faleceu, mas seria bem frustrante você ver a sua mulher com outro cara. Então, ele ficou frustrado que a mulher dele estava com outro cara. Ele ficou frustrado, ele ficou desbalanceado, ficou chocado, né? Ele ficou frustrado, ele não soube ele não soube como reagir, ele ficou agressivo. Então, o nível dele de pensamento ficou lá para baixo, com o nível dos espíritos, os espíritos maus, né? Os espíritos ruins, que só pensam em coisas ruins. Então, automaticamente ele foi para o umbral. Ele meio que ele meio que foi para o umbral, deu uma visita para o umbral, né? Mas porque ele estava agressivo, estava pensando como um espírito não evoluído. Então ele foi para onde os espíritos não evoluídos ficam. Mas obviamente, como ele já tinha estudado bastante, já tinha entendido como que funciona as coisas, já tinha entendido que a gente tem que praticar o bem, amar o próximo, que ele aprendeu na colônia, né, no plano espiritual, ele fechou os olhos, né, fez uma oração e ele conseguiu voltar para o plano espiritual, né? Então esse foi um dos motivos. Ele viu algo na família dele, né, algo lá na Terra que frustrou ele e acabou atrapalhando, regredindo ele por um segundo. Então isso é um motivo negativo, eu diria. Já positivo, por exemplo, se a sua família é espírita, né? Acredita em uma religião e sabe que, por exemplo, acredita que tem vida após a morte, né? Sabe que você vai para um lugar melhor se você morre, e você sabe que só o corpo morre, o espírito vai estar junto com você, né? Vai estar junto com você, vai estar em um lugar melhor, vai estar num plano espiritual, né? Então, acredito eu que os pais não tenham que se preocupar, né? Obviamente, vão ficar um pouco tristes pela morte do filho ou do parente, mas entende que isso isso já estava planejado, né? E isso pode acabar ajudando o espírito. Ah, por que esse entendimento vai estar ajudando o espírito? Porque eu preferia muito mais ver a minha mãe tranquila, sabendo que eu vou estar sempre com ela, que eu vou estar no plano espiritual, que os meus parentes desencarnados vão estar comigo, do que ver a minha mãe triste, chorando, desesperada, querendo se matar porque perdeu um filho dela. Eu preferia muito mais ver a minha mãe feliz, obviamente. Eu sei que feliz não vai estar também, né? Mas ver minha mãe tranquila, né? Acredito eu que se a família não tiver uma religião e não souber que tem vida após a morte, pode ser um pouco mais triste, porque não tem esse entendimento que o filho, né, ou o parente desencarnado foi para um lugar
melhor, né? Dependendo do que ela fez na Terra. Eu digo dependendo do que ela fez na Terra porque se a pessoa não cuida do corpo dela, se a pessoa fuma, se a pessoa descuida do corpo dela, se a pessoa foi mal com as outras, só que ligou em coisas materiais, queria dinheiro, foi maldoso, não foi humilde, obviamente ela vai pro umbral. Que nem acontece no filme Nosso Lar, o protagonista, ele fumava, ele era médico, então ele se sentia superior a todos, então ele meio que acabou ficando 9 anos no umbral. As consequências. Então, para tudo tem uma consequência. Se você for uma boa pessoa, se você fez caridade, se você ajuda o próximo, ama o próximo, você, obviamente, essa consequência vai ser uma consequência boa. Você vai estar no plano espiritual, né? Não vai dar aquela passadinha no umbral, né? Então, acredito eu que, obviamente, é melhor esse caminho. Então, apesar que isso também é um motivo dos pais não atrapalhar o espírito. Por exemplo, se você, a sua família é espírita, e a sua mãe sabe que você é um filho bom, que você sempre respeitou os pais, nunca arrumou briga na escola, sempre foi humilde, acredito que a mãe vai estar tranquila, né? Falar, meu filho não vai para um umbral sofrer, porque acredito que nenhuma mãe quer ver o filho sofrer, né? Agora, se você é uma mãe que tem um filho que usa drogas, que sai na rua aí, tá ligando pra nada, vai fazer coisa feia na rua, faz besteira. Acredito que se a mãe, né, acredita em vida após a morte, ela sabe de tudo isso, acredito que a mãe deve estar preocupada, porque ela sabe que o filho deve estar num umbral, por exemplo. Que o filho vai estar pagando pelo que ele fez na terra, descuidou do corpo, essas coisas. Então, não seria muito legal ver uma mãe sabendo que o filho está sofrendo, né, pagando as dívidas dele e tal. Então, se a mãe está desesperada ou se a mãe está tranquila, isso também pode ajudar no espírito, né? O espírito vê que os parentes estão tranquilos, então o espírito fica tranquilo. Agora, se o espírito vê que os familiares não estão conseguindo lidar com a morte dele, ele vai ficar preocupado. Ele vai tentar mostrar para eles que não, eu tô bem e tal, só que, né, precisamos de um médio aí para mandar essas mensagens e tal, né? Então o cara fica tipo, nossa, será que eles estão pensando que eu não tô bem, eles estão preocupados, eles estão sofrendo, e isso acaba meio que atrapalhando o espírito, na minha opinião, né? Eu, por exemplo, se eu visse minha mãe que se eu visse que a minha mãe e meu pai não estão conseguindo lidar com a minha morte, eu ficaria triste. Então, é basicamente esse o assunto. Espero que vocês tenham gostado e tchau. Gente, esses adolescentes. E é muito bacana que a gente conseguiu ver como que os amigos espirituais, uma família desencarnada, conseguiu ajudar para o bem a Patrícia a ser bem recebida, a ter um esclarecimento. A doutrina espírita ajudou claramente ela nesse entendimento, porque a partir do segundo momento que ela já abriu o olho e falou, desencarnei. Pelo outro lado, o Davi trouxe para a gente, nos relembrou aqui a história, para quem já leu, já assistiu o filme, a história do André Luiz, de que como a perturbação de uma vivência familiar, né, de como a simples vislumbre da existência, né, da continuidade da família dele, da esposa dele com um outro casamento, o desestabilizou a ponto dele ser, da energia dele acabar o remetendo ao umbral. Retroagir de vários meses ali de trabalho que o mentor dele já estava trabalhando com ele. Então a gente começa a entender que existe algo além. A gente começa a entender que existe a família, a influência da vida do desencarnado para o encarnado, e com a influência da vida do encarnado para o encarnado, e nessas situações de relações familiares. Mas a gente vê que tem algo além. A gente vê que essa questão de afinidade é uma figura importante. Extremamente importante. Não só laços carnais, mas também a figura da afinidade. É por essa razão que
por exemplo, escutando numa palestra umas semanas atrás, com a Gia estava junto comigo, lá da Usilapa, que o palestrante nos deu um exemplo brilhante e eu me lembrei de uma situação que aconteceu comigo. Ele disse, olha, muitas das vezes um pai ou uma mãe consegue reconhecer o grito de um filho no meio de uma multidão, com um filho dizendo mãe, só gritando mãe ou pai. Sem dizer o nome do pai ou sem dizer o nome da mãe, o pai ou a mãe consegue identificar aquele filho. Isso, e eu me lembro de uma situação que aconteceu comigo. Quando eu era pequeno, eu devia ter uns 4 anos de idade, é uma das minhas primeiras lembranças, eu fui com meus pais numa quermesse de uma igreja lá na cidade dos meus pais, lá em Mococa, e né, eu adoro quermesse até hoje, adoro festa junina, e 35 anos atrás, no interior, a quermesse era o ponto alto da cidade, né? É o que acontecia na cidade. E logo quando a gente chegou, já saí correndo e fui procurar a barraca que era o que eu mais gostava, que era da pescaria. Eu queria ganhar lá o meu brinquedo na pescaria. E eu já saí, não deu 10 segundos que eu já olhei ao redor e já vi que eu tinha me perdido. Né? Aquele desespero bate, que né, em segundos você já não vê os pais ao seu redor, na quermesse cheia. Já comecei a abrir o berreiro e comecei a chorar. E nisso algumas pessoas me pegaram no colo, viram que eu estava chorando e deram para o padre que estava fazendo um leilão de prenda lá no cima do palco. E eu chorando, né, berrando, gritando, assim, chorando assim, não berrando, gritando. E o padre falou assim, mas qual é o nome do seu pai? E eu, pai. Ele perguntou, e o nome da sua mãe? Eu, mãe. Foi o suficiente para que meu pai, em 5 segundos, me achasse. Então, a gente consegue entender que os laços de afinidade, eles vão além dos laços de sangue. Não precisava dar o nome, eu não precisava dizer o nome do meu pai ou da minha mãe para eles identificarem que a gente se conecta pela energia. Nós estamos conectados pelo espírito. Os laços de afinidade vão além dos laços de sangue. Os laços de sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito do seu filho. Ele mais não faz do que lhe fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, o auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para poder fazê-lo progredir. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. É muito interessante isso. Às vezes nós sabemos, nós temos a noção que nós somos aqui uma alma, um espírito eterno. Nós somos uma vivência, mas a gente tem que ter lembrado de que os nossos laços, eles vão além desses laços de sangue, ou os laços de qualquer, nesse quesito familiar. Se cada encarnação, lembram da palestra da Gi, que ela disse sobre, trazendo um trecho da Gênese, interessantíssimo, dizendo que cada encarnação ela é um sopro de segundo diante dos milênios da imortalidade da nossa alma. Não são os laços aqui da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Também um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós não podemos esquecer disso. As ligações fortes
Elas não precisam de nome, de rótulos, de laços consanguíneos, de laços de grau de parentesco, de sangue azul, sangue nobre, casta, classe social. Basta afinidade de energia. Por isso que às vezes é tão pequeno o nosso, que nós, e o que nos mostra, às vezes mesquinho, mas o que nos mostra o nosso estágio evolutivo. E nesse momento a gente discute, por exemplo, se uma família A ou B é família. Se a gente tem aqui condição de dizer se uma família é formada por avós, por avós, mães solteiras, pais solteiros, 2 pais, 2 mães, pais divorciados, madrasta, padrasto. Não importa o nome dado, não importa o grau de consanguinidade, não importa esses rótulos. Tudo que importa é a afinidade de energia, é a simpatia e a comunhão de ideias. Muito bem pontuado aqui, belíssimamente bem pontuado no livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, né, qual é a tua família? Qual é a formação? Não importa. O que importa é a afinidade, o amor. E eu concluo aqui com uma frase já trazida aqui pela Érica, naquela tão apanhado, aquele, como disse a G, o garimpo que a Érica faz tão bem, né, de ideias, de trechos, e eu anotei aqui já esse trecho e falei, não tem como não linkar. Então eu vou justamente com o trecho da nossa querida Meimei, que ela fala que enquanto o ser humano não aprender efetivamente a conjugar o verbo amar e reconhecer-se como filho de Deus e irmãos um dos outros, os seus propósitos existenciais estarão voltados para a expansão intelectual em detrimento dos valores morais. Então, nós não podemos esquecer que a caridade não pode estar restrita à nossa família, ao nosso círculo familiar. Nós temos obrigações, sim, com a nossa família, nós temos que é o nosso primeiro círculo social, é o nosso primeiro círculo de provação, de expiação, de vivência, é o que nos ajuda ou é que nós precisamos ajudar. Mas a caridade pura, o amor de Deus é para com todos os nossos irmãos. Porque se a gente ficar restrito à nossa família, entender que, olha, só a família é suficiente, nós esquecemos que essa família é transitória. Porque, na verdade, nós somos pertencentes a uma grande família universal de todos os filhos de Deus. Tendo aí, como Jesus, nosso mestre, nosso grandíssimo irmão mais velho. É isso que eu tinha aqui para passar para vocês. Eu e os nossos queridos Davi e a Lívia tínhamos para passar para vocês.